Ministração da Palavra de Deus, direto da fé em Cristo. Jeremias 17, o versículo número 7. Jeremias 17, o versículo 7 e 8. Eu vou ler primeiro na versão Revista Atualizada e depois eu quero ler na Nova Tradução Linguagem de hoje. E depois o Paulo Vitor vai orar para a gente, abençoando a nossa vida, pedindo ao Senhor para falar conosco. Então vamos lá, Jeremias 17, o versículo 7, está escrito assim: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Agora eu quero ler na Nova Tradução Linguagem de hoje, o mesmo trecho, versículo 7 e 8. Mas eu abençoarei aquele que confia em mim. Deus está te encontrando aí, em nome de Jesus, nessa posição. Aquele que tem fé em mim, o Senhor. Ele é como a árvore plantada perto da água. Está falando de você, que espalha as suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, essa pessoa, essa árvore, ela não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, ela não se preocupa, continua dando frutas. Aleluia! Vou pedir o Paulo Vitor para orar em nome de Jesus. Senhor, Deus meu Pai, quero te agradecer, Senhor, por o Senhor ter nos guardado até aqui. O Senhor vem estar abençoando a pregação, Pai, usa o pastor para falar conosco. Que nós vamos estar atentos, Pai. Toda dispersação venha sair em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Sabe, lendo esses textos, o que vem no meu coração é que, mesmo no tempo da adversidade, nós podemos continuar dando frutos. O segredo, pelo que nós lemos, então, é continuar confiando no nosso Deus. Para frutificar, é necessário confiar nele, porque aquele que deposita sua confiança nele, ele vai abençoar. Aquele que tem fé nele, ele vai abençoar. Então ele nos compara com uma árvore cuja raiz está bem aprofundada. Nós precisamos ver sobre isso, o aprofundamento das nossas raízes naquele que é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Neste tempo é importante você ter as informações sobre o que acontece no mundo, no Brasil, no nosso estado e na nossa cidade. Você pode sim ter entendimento do cenário da saúde. Você pode ter entendimento do cenário político, da guerra, da pressão que acontece no meio político e econômico do nosso país. A guerra em que os políticos se encontram para ver quem é que vai, ali tirando as exceções, a se dar melhor nesse tempo. Você pode sim ter essas informações. Essas informações podem até não ser boas aos nossos olhos e nem aos nossos corações, mas a sua confiança e a minha confiança precisa estar no nosso Deus. Precisamos estar sempre a consultar, a estudar o Evangelho, porque eles são e trazem as boas novas de salvação. O Salmo 1 é como se fosse a base, é o primeiro, e eu concordo que ele não é o primeiro porque tinha que ter o primeiro. Eu concordo que ele é o primeiro porque ele é a base para se colocar todos os outros salmos aqui. E eu quero convidar você a ler o Salmo primeiro agora, porém os versos 1, 2 e 3 apenas. E está escrito: Bem-aventurado o homem, a pessoa que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não fica parado lá vivendo as mesmas coisas que eles vivem, nem se assenta na roda dos escarnecedores, não para concordar com aquilo que eles estão fazendo, escarnecendo. Versículo 2: Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia
e de noite. É interessante que isso aqui é uma direção de Deus, que vai trazer uma consequência, vai trazer um resultado. Porque se você está firme nesses dias, buscando a Deus, louvando a Deus, estudando a palavra de Deus, fazendo o seu devocional, parando às quartas, aos domingos, aqui nos horários de culto, ali buscando o Senhor realmente, vai acontecer o versículo 3 sobre a sua vida. Aqui a palavra de Deus, agora através do salmista, vai nos comparar com uma árvore. Ele diz, esse homem, essa pessoa, é como, se parece com uma árvore. Qual árvore? Aquela plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo, meu Deus do céu, no devido tempo, dá o seu fruto. Há tempo para todas as coisas, e há tempo para frutificar. Aleluia! E eu tenho certeza que nós estamos nesse tempo de darmos frutos para a glória de Deus, o nosso Pai, se nós estivermos como essa árvore, plantada junto a Jesus, glória a Deus, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz, esse homem faz, essa pessoa faz, será bem sucedido. É como se na época de plena pandemia, pleno momento, às vezes até de escassez, você vai lá, resolve vender alguma coisa, produzir alguma coisa, e daí você é bem sucedido. Você resolve estudar, você é bem sucedido. Você lá no seu trabalho, enquanto muitos estão temendo um corte ali de funcionários, você consegue ser bem sucedido. Por quê? Porque você está como essa árvore, enraizado. Agora não é o melhor tempo para a maioria, mas você está vivendo no mais profundo, você está buscando, a sua fé não vacila, você sabe qual é a fonte que jorra na sua vida, e se você sabe qual é essa fonte, você pode dar um glória a Deus aí na sua casa e aonde você estiver, porque essa fonte é Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Glória a Deus. Folhas verdes, viçosas, aos nossos olhos, elas nos dão esperança de frutos, porque se você vai a um pomar e você vê lá várias laranjeiras, você vê pé de mexerica, você vê um monte de coisa bacana lá, aí você começa a ver que o pé está bonito, tem muita folha, você vê, está tudo verdinho, você começa a encher de esperança. Se for a época de ter fruta, você vai falar, deve que lá tem fruta, olha como que a árvore está lá, eu vou chegar lá mais próximo, eu vou pegar. Então, folha verde, bem viçosa aos nossos olhos, dá uma esperança de fruto. E na vida espiritual nós precisamos nos manter como essas folhas verdes, viçosas. E o que significa isso? É estar cheio de fé. Quando você está cheio de fé, as pessoas olham para você e te vê como uma folha verde e viçosa. Quando a sua vida é cheia de Bíblia, cheio de versículo, a sua rede social, os seus olhos principalmente, o seu coração, que é o mais, ali o principal de todos, recebe a palavra de Deus, é versículo para todo lado, sabe, você não para nem para pensar, você já solta um versículo da sua boca, porque a boca fala do que o coração está cheio. Você mostra que você está alimentado. Para as pessoas que estão ao seu lado, você está como essa árvore viçosa, está pronta para frutificar, está com cheio de frutos também. Quando você se pega orando pela manhã, de tarde, à noite, na madrugada, até no sono, aleluia, no sonho, a oração na sua vida é como se fosse essa folha, como se fosse, essa árvore, quando você está ali firme e forte na presença de Deus, fazendo devocional, independente do que está acontecendo lá fora, se está caindo 1.000 ou 10.000, mas você está participando dos cultos, você é assíduo dos cultos online, você acorda cedo no domingo, aleluia,
para estar no culto das 10, 19 você está de volta, quarta-feira você está firme, durante a semana você conecta lá no aplicativo, ou seja, você continua buscando a Deus, você abre a sua Bíblia, você está cheio de fé. Tudo isto pode ser visto aos nossos olhos e aos olhos do seu vizinho, da pessoa que está na sua casa. E talvez tem pessoas que não estão assim, mas você está. Por que que você está assim, cheio de folhas verdes, assim viçoso, aleluia, não é? Cheio de fruto, porque você está bem enraizado. Porque aonde que está a raiz dessa árvore? Segundo Salmos 1, verso 3, plantada junto à corrente de águas. E quando você está plantado junto a essa corrente, quando você está bem enraizado, se você lembra de você aqui na escola bíblica nos domingos às 9, você lembra de você no culto das 10 às 19 na quarta, você lembra que alguns talvez até virou para você e falou: mas para que tudo isso? Né? Os pastores lá devem ser doidos, exige que você vai na quarta, no domingo, vai para a escola, quem é jovem vai para a juventude, depois ainda tem que ler Bíblia em casa, tem que fazer devocional, tem que orar, talvez tem que ir na terça. Você lembra aí, alguns não estavam concordando, achando que era um exagero, mas agora você está viçoso, viçosa, você está cheio de folhas, e melhor ainda, você está cheio de frutos, para a glória de Deus, o nosso Pai. Às vezes você está aí achando que não está frutificando, nós vamos ver aqui na palavra quais frutos, talvez você já está até dando. Continue cuidando da raiz, permaneça firme junto a essa água, pois é como uma fonte em você que jorra para a vida eterna. Você lembra da mulher samaritana? Ela estava com sede de uma água que matava a sede apenas dessa vida. Mas Jesus, no diálogo com aquela mulher, falou com ela, falou assim: se você bebesse da água que eu te der, você nunca mais terá sede, porque ela é como uma fonte a jorrar em você, e vai jorrar para a vida eterna, aleluia. Continua cuidando da sua raiz, a sua raiz está bem profunda nesses dias, você tem buscado a Deus nesses dias, você tem aprofundado, cuidado da raiz, porque o segredo de ter folhas verdes, o segredo de ser uma árvore linda na presença de Deus, o segredo para dar frutos é cuidar muito bem da raiz. Então, aquele que é fé em Cristo, aquele que está firme em Jesus, a nossa fonte, é esse que vai continuar viçoso, vai continuar dando frutos, vai continuar crescendo, vai continuar firme na presença de Deus para ganhar outras almas para o Senhor Jesus. Na vida espiritual nós precisamos nos manter como essas folhas, viçosas, ou seja, cheios de fé, sim, cheios de Deus. E o segredo nós já sabemos, é manter a nossa raiz bem aprofundada. Mas quais frutos nós devemos dar no ano da frutificação? Então, Deus foi me dando alguns versículos para nós identificarmos quais frutos. Talvez você vai marcar aí, vai falar: opa, esse eu já estou, opa, esse eu já consegui, opa, esse aqui eu vou ter que orar mais, opa, esse aqui eu tenho que me esforçar. Então vamos conhecer Efésios, vamos lá, Efésios 5, aleluia, às 19 horas, tem mais. Você inclusive, enquanto encontra Efésios aqui, você pode convidar alguém para estar no culto das 19, pode? Pode? Como que você vai fazer? Compartilhe agora o canal. Qual canal? Do app, do nosso aplicativo, o site para a pessoa ir lá e estar junto com a gente aqui às 19 horas, amém? Faça isso para a glória de Deus, né? Vai ser bênção. A gente tem acompanhado as participações ali, os acessos, e aleluia por isso, viu? Deus está no controle de todas as coisas. Efésios 5, olha o versículo 8, aleluia. Fala aí com quem está do seu lado, fala aí para o próprio Deus, diga assim: em 2020 eu irei dar muitos frutos para a glória de Deus,
Aleluia. Efésios 5, versículo 8, está escrito assim, olha, vamos ler aqui comigo. Pois outrora éreis trevas, está falando do passado, porém agora, está falando do presente, sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, procede de acordo com o tempo para a sua vida. Se agora você está na luz, se você é luz, andai, tenha atitudes condizentes à luz. Versículo 9, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Quando você demonstra que tem um coração bom, se preocupa com o próximo, ora por alguém, entrega um alimento, oferta na vida de alguém, ajuda alguém, pergunta se alguém está bem, se alguém está precisando de alguma coisa. Quando você se interessa por alguém, você demonstra a bondade, glória a Deus, você já está frutificando para a glória de Deus. Às vezes você pensava assim, mas eu não consegui frutificar, ainda mais com esse negócio agora de vírus, isolamento, distanciamento, como é que eu vou dar frutos? Eu quero dizer que se você tem esse coração bondoso, se você está pensando no próximo, se você já está frutificando para a glória de Deus, o nosso Pai. Mas aqui falou da bondade, mas também falou da justiça. Quando você pratica o que é justo, quando você faz o que é correto, quando você escolhe o que Jesus escolheu, quando você faz as obras que Ele fazia, e glória a Deus através de nós ainda faz, aleluia, você também está dando frutos. E quando você fala a verdade, quando você anda na verdade, quando você vive a verdade, quando você lê a verdade, você também está dando fruto, aleluia. Então eu já estou frutificando. Talvez você está pensando aí, graças a Deus, aleluia, mas eu sinto que eu estou sendo podado às vezes pelo Pai, aleluia, porque o Pai quer que você frutifique ainda mais, porque Ele conhece melhor você do que você mesmo. Ele sabe o que Ele plantou aí dentro, e Ele não plantou nada mais, nada menos do que Ele mesmo, através do Espírito Santo que está aí dentro de você. Então com o Espírito Santo você pode dar mais frutos para a glória de Deus, aleluia. Se você está sentindo meio podado nesses dias, dê glória a Deus, fale aleluia, fala obrigado Pai, o Senhor está investindo em mim, o Senhor está acreditando, o Senhor está me transformando a cada dia, para que lá na frente o Senhor me use ainda mais. Mas eu quero dizer para você, que se você não tiver ainda esse fruto da bondade, da justiça e da verdade, basta orar, pedir e aprofundar um pouco mais em Deus nesses dias, que você frutificará em nome de Jesus, no tempo de agora. Glória a Deus. O segundo texto que eu quero ler está em Filipenses. Passe aí uma página, talvez duas, dependendo do tamanho da sua Bíblia. Filipenses 1, versículo 9. Glória a Deus, santo é o Senhor. Nesses dias temos cultuado, buscado a Deus. Filipenses 1, 9. E também faço esta oração. Paulo, ele era um homem de oração, aleluia. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Ah, meu Deus, santo é o Senhor. Vamos ler o 10 também. Para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de letra maiúscula, o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então aqui nós podemos buscar, aqui entender, absorver, essa é a palavra que eu queria, absorver mais 3 frutos. Nós falamos da bondade, da justiça, da verdade. Agora nós temos aqui o amor. Ele disse, olha, eu oro, igreja, para que vocês aí, Filipenses, seja uma igreja amorosa. Está na minha oração, disse Paulo, e que esse amor
aumente mais e mais. E ele disse também sobre o conhecimento. Ele falou, olha, que vocês possam ter pleno conhecimento e toda percepção. Graças a Deus, conhecimento. E falou também da sinceridade, sinceros e inculpáveis. Se você tem já esses 3 frutos, glória a Jesus. Deixe com que eles aumentem na sua vida. Você frutifica para que alguém desfrute. Já pensou nisso? Eu não sei, você está lá cheio de fruto. Aí alguém vai chegar lá e vai pegar, não é? Porque se você precisa se uma pessoa precisa de uma oração, você vai dar esse fruto, vai orar por ela. Se a pessoa precisa, às vezes até de tirar uma dúvida na palavra de Deus, você cheio do conhecimento, você tira a dúvida. Se a pessoa precisa do estudo, você dá o estudo. Se a pessoa, você está me entendendo? Se ela precisa de amor, de cuidado, glória a Deus, você dá esse fruto. E aí quando você está frutificando na vida das pessoas que Deus coloca na sua vida, a pessoa vai te agradecer. Olha, muito obrigado, você está colaborando comigo, me ajudando, esforçando, sendo parceirão, aleluia, obrigado mesmo. Aí você vai falar, esse fruto é para a glória e louvor de Deus. Isso que eu estou fazendo, esses frutos que eu tenho dado, é para a glória e louvor de Deus. Está no versículo 11 que nós lemos, aleluia. Então, no ano da frutificação, dê muitos frutos. Eu sonho já com o culto da virada, Paulo Vitor, lá. E ali nós vamos olhar para trás. Meu Deus, a gente frutificou, nós prevalecemos. Meu Pai, meu Deus, vai ser bom demais. Vamos para o terceiro texto. Nós queremos ler alguns textos nessa manhã com você. Colossenses 1, as cartas de Paulo, né? Bênção na nossa vida. Colossenses 1, versículo 5. Vamos ver aqui. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vocês, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Paulo disse, olha, desde quando o Evangelho chegou até a vida de vocês, vocês têm crescido espiritualmente através de entendimento, discernimento e prática. Graças a Deus, você quando olha para trás, você cresceu, nem que seja um tantinho assim, então, aleluia, houve o quê? Tem fruto. Você olha para trás, você orava, tipo assim, 10 segundos, agora você ora 30 segundos, aleluia, 1 minuto, 2, 3, houve crescimento na sua vida nesses dias. Você está tendo mais entendimento, mais discernimento, você tem praticado mais, não é comparando com outras pessoas, comparando você com você mesmo agora. Como é que está? Você está vendo o crescimento? Em tudo na vida nós traçamos objetivos e na vida espiritual também precisamos fazer desse jeito. Precisamos traçar crescimentos, crescer na oração, crescer na palavra, crescer no ministério, crescer no entendimento, crescer em Deus. E esses irmãos, eles tinham esses frutos, o fruto que mostrava crescimento espiritual. Quando a gente vê lá a carta de João, primeira carta, João escreveu 3 cartas, glória a Deus, mas também teve a revelação do Apocalipse, também escreveu o Evangelho de João. Quantos frutos o irmão João deu, aleluia, e nós também somos chamados para frutificar. Tem pessoas que escrevem, tem outras que cantam, tem outras que tocam, aleluia, tem outras que evangelizam, e glória a Deus por isso. Cada um de nós podemos dar frutos na presença de Deus. 1 João, agora no capítulo 2, versículo 12, vai aqui tratar para a gente de 3 fases de crescimento na vida espiritual de todo crente. 3 fases de crescimento na vida espiritual de todo crente.
Então a primeira fase, a gente vai começar a ver aqui no versículo 12. 1 João 2,12. Quando João ele escreve da seguinte forma: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Filhinhos, esta fase é aquela primeira fase da vida do crente. É naquele primeiro momento, no primeiro momento em que eu e você precisávamos ali do leite, daquele primeiro entendimento, aonde a gente está naquele momento de identificar: Jesus é poderoso para me perdoar. E no outro dia eu tenho uma lista de situações para pedir perdão a Deus. E na outro dia e na outra semana, então é aquele momento, aquele início de caminhada que a gente tropeça e cai quase todo dia, que a gente está ainda fraco, superficial. É o começo, sabe? Começo é o começo. Você não sabe aonde está Gênesis e nem aonde está João 3,16. Aí você não sabe que existe Apocalipse. Eu já vivi isso, aquele primeiro momento, né? Olha o que está escrito aqui na palavra de Deus em 1 Coríntios 13,11. 1 Coríntios 13,11, ainda nessa primeira fase da nossa vida cristã. Glória a Deus, talvez você está me ouvindo, você está nessa fase, aleluia. Tem gente que nem chegou nessa fase, está lá ignorantão, aí não sabe nada de nada com mais nada. Não, você já está nessa fase, aleluia. Mas tenha como alvo sair dessa primeira fase, avançar, amadurecer, crescer. Tenha como alvo, não fique 60 anos na primeira fase. 1 Coríntios 13, o versículo 11. Quando eu era menino, olha, a primeira fase, falava como menino. Já viu? A pessoa, quando está chegando em Cristo, a roupa que ela veste demonstra isso. Porque falta, né? Faltam uns retalhos, falta um pedaço, vem faltando. O palavreado, não tá, mas a gente tem paciência. Por quê? Porque está chegando agora, né? E aí, é aquela fase. Eu lembro, eu tinha um crucifixo, e ali eu usava aquele crucifixo. Tudo bem, a cruz era vazia, mas depois eu fui entendendo: para que eu vou carregar uma cruz no meu pescoço, né? Não é por aí. É a primeira fase. O pastor teve lá muita paciência comigo. É a primeira fase. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, olha, fase 2, desisti das coisas de menino. Gente, dá vontade, claro, de pegar um carrinho e ficar brincando o dia todo. Pensa que não, mas eu não posso mais. Eu tenho muita coisa já, 3.9, não dá. Mas eu vejo um carrinho lá, eu lembro que eu brincava. Graças a Deus que eu tenho essa lembrança. Eu sou feliz, porque na minha época de criança, eu fui criança. Ai, como eu brinquei, graças a Deus por isso. Na vida espiritual também, temos fases. Não podemos querer viver como a gente vivia no começo do Evangelho, como também nós não podemos exigir que as pessoas que estão à nossa volta, caso elas estejam nessa primeira fase e porventura nós já estejamos numa fase 2 ou até 3, nós não podemos cobrar dos outros e sim de nós mesmos um crescimento e um amadurecimento, e ter paciência se você está na 2 com aquele que está na 1. Então Paulo ele deu esse exemplo dizendo: olha, eu desisti das coisas próprias de menino. Por quê? Porque eu cresci na fé. Eu sei que não posso ficar sem orar, eu sei que não posso ficar sem ler e meditar, não é só fazer uma leitura. Eu sei que eu não posso ficar sem praticar. Não, ninguém tem que me cobrar sobre cultuar, sobre dizimar, sobre ler Bíblia. Não precisa, por quê? Porque eu avancei de fase. É olhar para trás e avançar de fase. Todas as fases. Quando você vê 1 João, vamos voltar lá. 1 João, no capítulo 2, que estávamos lendo. Porém, nos versículos 1, 2, 3, 4, 5, 6... João vai tratar aqui com aqueles que estão chegando na fé. Ele fala: filhinhos meus, olha o carinho, porque quando a pessoa está chegando, você tem que ter todo um jeitinho, todo um carinho, né? E é isso mesmo.
Glória a Deus. Seja assim também com aqueles que estão chegando. E com os outros, vai maltratar? Claro que não. Às vezes muda um termo e outro, mas sempre com amor, com respeito, com cuidado. Olha, todos nós, independente da fase que nós vivemos, nós precisamos caminhar com alguém, nós precisamos ser humildes e reconhecer, preciso de ajuda, preciso de apoio, preciso de alguém que ora comigo. Sim, eu também sou sujeito a erro, não tem esse nem aquele, só tem Jesus Cristo, o poderoso, o Santo de Israel. Sim, eu e você, nós precisamos uns dos outros, mas isso não é desculpa para ficar na primeira fase. É agradecer se eu estou na primeira e buscar a segunda. Então João falou, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, olha, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, aleluia. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Olha, é um ensino de começo. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Glória a Deus. Ele fala, aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Fruto esse que nós já falamos aqui que temos que dar. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Sabe aquele discipulado inicial que todos nós temos que passar, precisamos passar, e isso não tem nada a ver com a idade, 10 anos, 15 anos, 39 anos, 59, não, aquele momento que a gente entendeu, eu cheguei em Cristo, é a primeira fase da nossa vida. Quanto tempo, pastor, de uma fase para outra, quantos anos? Não tem isso também, é a busca e a renúncia de cada um. Então como que nós podemos mudar de fase? Porque nós vamos ler aqui que tem mais 2 fases aqui pela frente. Como nós podemos mudar de fase? Quando nós escolhemos Deus. Porque na primeira fase, pecar é mais fácil, a tentação vem mais fácil, a proposta ela vem para todo mundo, mas nessa fase, né, a pessoa ela não tem tanta resistência assim, ela não está tão aprofundada assim. Então só tem uma maneira de você ir para a fase 2, é escolher Deus todo dia mediante as propostas. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chamam. Todo dia vem as tentações, me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Aleluia, é decisão, é você falar, eu escolho, eu escolho, eu escolho. E aí você precisa às vezes de alguém para orar com você, você precisa de alguém te fortalecer, e nós juntos vamos vencendo até nós irmos aonde? Para a fase número 2. E na fase número 2, aleluia, né? Santo é o Senhor, tem provido o Paulo Vitor para me ajudar. Todos sabem que eu não canto, né? Mas glória a Jesus, né? Bem como assim, todo o ministério de louvor e alguns aqui com a gente, como a pastora Eliane, a Fernanda. Mas louvamos a Deus pela sua vida que está aí nos ouvindo e é do ministério de louvor aqui, Fé em Cristo. Jesus está no controle, não é, de todas as coisas. Breve todos nós vamos voltar e temos tomado assim essa medida para preservar mesmo a vida de cada um, evitar aglomerações e dar
exemplo também como igreja para toda a sociedade. Mas quando você escolhe Deus, quando você resiste à proposta, quando você levanta a mão e ora, quando você busca alguém para te ajudar em oração, você vai caminhando e alguém vai caminhando com você, é o discipulado, aleluia. Você vai para a fase 2. Qual que é a fase 2? A fase 2 está aqui no versículo 13, do meio para frente, mas vamos ler o 13 todo. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Agora eu quero ler a fase 2. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Todos nós passamos por aquela fase de filhinhos, criança na fé. Depois a gente entra por uma espécie de juventude espiritual, que não tem nada a ver com a idade. Quando que você percebe que você está nessa juventude espiritual? Quando você consegue vencer o maligno. Vem a proposta, você manda ela embora e ela fica lá, ela não te ataca, ela não vence você. Aí você está mais vencendo do que sendo vencido, sabe? Uma partida de um jogo qualquer, em que você busca estratégia, treina, e você começa a vencer as partidas. Tem dia que você empata, tem dia que perde, mas aí você começa a vencer mais. Então é um sinal, porque se você está vencendo mais, você está orando mais, está dando esse fruto, está lendo mais a Bíblia, está adorando mais, está cultuando mais, você não é menino mais, já não sentia como menino mais, não é verdade? Porém, todos nós somos sujeitos a um tropeço, todos nós precisamos de ajuda, não tem como bater no peito e falar, eu já sou pai espiritual, eu não preciso, eu não estou sujeito, não é disso que eu estou falando, porque não é para você pensar que você precisa de ajuda e ter vergonha de levantar a mão, não é isso. Isso faz parte da nossa caminhada, estamos juntos, mas o que está dizendo que existem fases, e eu tenho que buscar a passar por essas fases. E a juventude espiritual é quando você já recebe força, sabe, às vezes o pensamento ainda vai lá, ainda querer desfrutar alguma coisa do mundo, o pensamento vai, a vontade ainda acontece, você tem momentos que a sua identidade, ela parece que você está só em Cristo, tem momentos que você tem um pouco de dúvida ainda, tem momentos que está constante, mas tem momentos que vem uma vontade e acaba perdendo um pouco da constância, deixando o sono te vencer, deixando uma vontade, um conselho de algum amigo, de alguma amiga, o diabo ainda tentando ali você, mas você já consegue discernir qual é a voz do diabo e qual é a voz de Deus, porque você não é filhinho, você é jovem, olha só, você já sente falta, já busca mais a Deus, é jovem, é essa fase, a juventude, né, espiritual, é essa fase 2 aqui que você e eu, nós temos que andar na fé também. Talvez você está nessa fase, olha, busque, amadureça em conhecimento, em prática, em buscar a Deus, aí o que vai acontecer? Você vai para a fase que nós podemos chamar aqui de fase 3, e na fase 3, está também no versículo 13, logo no começo que lemos. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. É o pai espiritual, aquele que já consegue gerar filhos na fé, que é mais constante, não é? Glória a Deus, na fé, na palavra, no cultuar, no servir, aquele que começa a gerar, aquele que consegue cuidar de outros, começa numa pequena linha de pastoreio, talvez até dentro da sua própria casa, ou seja, ele já está nessa terceira fase, caminhando, amadurecendo, e a gente sabe, nós podemos gastar tempo amadurecendo nessa fase, mas o que nós queremos mostrar é que é possível frutificar neste ano para a glória de Deus, é possível você olhar e ver uma linha para você seguir, não, você não está perdido. Então, assim como há um esforço para crescer em outras áreas, esforce para dar frutos e crescer também na sua vida espiritual.
pense em outras pessoas, aí você já vai começar a desejar a fase 3. Agora, se eu quero a fase 3, se eu já quero até pastorear pessoas, se eu já quero até cuidar de gente, se eu já sou até pai espiritual, mas eu não passei direito pela juventude, nem por filhinhos, então você tropeça na vida dos outros. Então, eu tenho que viver as fases da minha vida. Tem muita gente com 80 anos, 90 anos, mas se comporta como um adolescente, dá mau testemunho. Não, não é assim. A gente tem que buscar a Deus e depender dele o tempo todo. Mas em meio à Covid-19, entenda, você pode e deve frutificar para a glória de Deus e crescer. O quarto texto que nós queremos ler está em Hebreus. Aleluia! Abrimos esse parênteses aí da primeira carta de João. Nós queremos ler agora Hebreus 12. Hebreus 12. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei em qual fase você está, mas entenda, é tão importante você fazer uma autoavaliação e desejar o crescimento. Amém? Não importa se você está no começo, está no meio, ou está caminhando para o final, é isso. Tudo tem início, meio e fim. É para a glória de Deus, o nosso Pai, sabendo que o fim é para a eternidade com Cristo. Aleluia. Hebreus 12, 11. Está escrito assim na palavra de Deus: toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria. A gente fica meio triste, ressabiado, envergonhado, não sei, talvez até enraivado quando recebe uma disciplina. Não é motivo de alegria ali naquele momento, e até de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico para os que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Sabe qual é esse fruto agora? É o fruto do reposicionamento mediante uma correção. Talvez você vai se lembrar aí que você foi corrigido, disciplinado, porque disciplina, não estou falando de couro, vara, eu estou falando, né, de poder sentar e redirecionar a sua vida. Talvez alguém mostrou para você que você estava errado em algum ponto, você se reposicionou. Parabéns, você frutificou. Olhe para trás e veja isso na sua vida. E se você está dando frutos, permaneça cuidando para que dê mais frutos ainda. Dê liberdade do Senhor agir na sua vida e fazer as podas necessárias. Dê liberdade ao Espírito Santo de trabalhar para a glória de Deus, o nosso Pai. Mas é o fruto do reposicionamento. Porque naquele momento você ficou triste, mas essa tristeza produziu depois, glória a Deus, frutos pacíficos, não é? Então, aleluia, não conseguiu dar esse fruto, lembrou aí de algo, ore a Deus e peça a Ele, não é, que Ele vai, em nome de Jesus, a dar direções, vai pegar a direção e você vai frutificar. O quinto texto está aqui em Tiago 3, 17. Aleluia, como nós precisamos, não é, deste fruto que está aqui, como eu preciso deste fruto que está aqui. Tiago 3, no versículo 17, a sabedoria, porém, lá do alto, porque tem pessoas sábias aos seus próprios olhos, não é dessa aqui que nós estamos falando, é a sabedoria que vem lá do alto. Primeiramente ela é pura, depois ela é pacífica. Então, se você quiser saber se você tem sabedoria que vem do alto, estão aqui as características da que vem do alto: pura, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, é imparcial, sem fingimento. Glória a Deus por isso. Qual é esse fruto? O fruto da sabedoria. Você tem sabedoria ao lidar com pessoas no seu dia a dia? Se tem, frutificou. Ponto para você. Não tem ainda? Que fazer? Meu Deus, está aqui Tiago 1, versículo 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, o que está escrito aqui? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. E ainda diz mais: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Aleluia, é esse fruto, o fruto da sabedoria. Vamos recapitular? Olha, bondade, justiça e verdade, está no primeiro texto.
No segundo, amor, conhecimento e sinceridade. No terceiro, crescimento espiritual. Glória a Deus, falamos das 3 fases. No quarto, reposicionamento mediante uma correção. No quinto ponto, no quinto texto que lemos, sabedoria. E sabemos que podemos pedir a Deus, a boa notícia é essa, pedir a Ele através do Espírito Santo, para que nós possamos dar mais e mais frutos a cada dia. Não é motivo de ficar deprimido se você não está dando esses frutos todos, é motivo de orar, de reposicionar, arrepender de algumas coisas, alinhar e frutificar para a glória de Deus. Frutificar não é sair por aí igual doido nesse tempo de pandemia, não. É tudo isso que nós vimos aqui, aleluia, e glória a Deus por isso. O segredo está aqui em Salmos 92. Eu lembro bem que eu ministrei aqui no culto da virada, de alguns anos atrás, de 17 para 18, os Salmos 92. Você lembra como eu? Eu lembro porque eu não esqueço dessa verdade, não é, para a glória de Deus. E está escrito aqui, Salmos 92, o versículo 12, o justo florescerá como a palmeira. Você lembra? Tinha uma foto de uma palmeira. Crescerá como o cedro no Líbano. Como? Plantados na casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus. Está vendo aqui as flores para todo lado? As folhas para todo lado? Está viçoso. Aí no 14 tem uma promessa. Na velhice darão ainda frutos. Glória a Deus. A irmã Maria Lúcia fez aniversário esta semana, ali na sexta-feira. Nós ali, podemos dar os cumprimentos, mesmo que pelo WhatsApp, à distância, não teve como dar aquele abraço, entrega do boletim, todo mundo junta lá. Vocês lembram? A gente quer voltar a fazer isso na volta das reuniões. Para a reunião, dá o abraço naquele que está fazendo aniversário. Mas eu lembrei aqui da irmã Maria Lúcia, na terceira idade, dando frutos para a glória de Deus. Está sempre cultuar, seja pela internet ou aqui presencialmente. Glória a Jesus pela vida da irmã Maria Lúcia e para os outros que estão também na terceira idade, frutificando a cada dia, para a glória de Deus. Está escrito, na velhice, é uma promessa. Se você sentar com a irmã Maria Lúcia, ela vai te contar como que ela sofria para ir na igreja quando ela era jovem e o pai não deixava. Mas é um tempo você sentar com ela e você ter esse tempo. Ela vai te contar como ela já me contou, como a gente já sentou e ela já trouxe para mim esses grandes desafios que ela venceu, e porque ela venceu, ela está aqui, dentro dessa promessa. Glória a Deus. Na velhice darão ainda muitos frutos. Tem muito ainda para a senhora, irmã Maria Lúcia. Glória a Jesus. E para você que nos ouve, não serão cheios, aliás, serão cheios de seiva e de verdor. Folhas verdes, nós estamos falando aqui o tempo todo, e você já entendeu o que é. Para quê? Para quê, Paulo Vitor? Que nós vamos estar assim bonitão, top, folha verde, cheia de fruto. Está no versículo 15, vamos entender. Para anunciar que o Senhor é reto. Deus está chamando você para pregar o evangelho a tempo e a fora de tempo. Deus está chamando você. É por isso, é para anunciar que o Senhor é reto através do testemunho da sua vida, com todos os frutos que você tem e ainda terá. E o salmista encerra dizendo, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. E se nós estamos nele, assim também daremos muitos frutos. Como o salmista disse, o justo florescerá. Quem são os justos? Em Romanos 5:1 vai falar para mim e para você quem são os justos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é justo? Aquele que foi justificado. Por quem? Por Jesus Cristo. Você já pediu a Ele para justificar a sua vida? Você já pediu Jesus para rasgar o escrito de dívida que Satanás tem contra você por causa do pecado? Sim! Então você é justificado. Ande como justo justificado. Não, nós vamos pedir e orar para que Ele possa justificar você também, rasgar também, porque lá na cruz foi rasgado, mas agora você tem que confessar isso. Torne-se um justo e comece a viver pela fé.
Quem que vive pela fé? O que é justificado. E quem vive pela fé frutifica. Quando nós lemos aqui Romanos 10, você vai aprender. Porque se você ainda não é justo, você não foi justificado, o Espírito não testificou isso dentro de você, você pode se tornar um desses agora, sem ter que subir escadaria, sem ter que pagar penitência, sem ter que passar por um dogma religioso. Não, a Bíblia não fala de religião. Não fala bem, né? Ela fala de relacionamento com Deus. E aqui em Romanos 10, no versículo 9 diz: se com a tua boca confessar Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Quando você abre a boca, porque o coração está aberto e fala: Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados. Senhor Jesus, eu confesso o Senhor agora como Senhor e Salvador da minha vida. Senhor Jesus, vem rasgar toda a dívida que o diabo tem contra mim, porque nessa hora estou arrependido. Passa o teu sangue sobre a minha vida, eu quero andar agora com o Senhor. Pronto, você já passou a ser justificado, você acabou de receber o Espírito Santo aí pela fé. É invocar o nome do Senhor para ser salvo, porque com o coração, no versículo 10, se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Você que me ouve agora, vamos orar junto comigo. Se você está com outras pessoas aí, eu quero pedir a todos para fechar os olhos, porque não é que a pessoa está na igreja, é que ela é às vezes justificada. Nós temos muitos evangélicos às vezes que ainda não é justificado, ele não tem o testemunho interior que Deus é Pai e que o Senhor Jesus com o Espírito Santo mora lá dentro. Por quê? Porque ele ainda não entregou, apenas estava na igreja, mas quer começar uma caminhada séria a partir de agora. Então, para não constranger quem está aí do lado, fecha os olhos, não olha da gretinha não, fecha os olhos, leva a sério, fecha os olhos. E você que precisa ser justificado, você que precisa aprender a viver pela fé, você que quer dar frutos no Espírito Santo, você vai orar assim comigo. E você que já é justificado, está aí, o Espírito Santo já testificou que você é filho de Deus e que não tem mais dívida nenhuma contra você. Você vai orar agora também, lembrando de alguém que ainda não fez essa oração, talvez seu pai, sua mãe, seu vizinho, seu parente, seu filho, seu primo, seu colega, seu professor, diretor da sua escola. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, eu quero frutificar, eu quero essa fonte de água que jorra até a eternidade na minha vida, eu quero, Senhor Jesus, e eu me arrependo dos meus pecados, me arrependo das vezes em que pequei. Quem sabe agora você lembra de alguma coisa e depois da reunião você pode citar pecado por pecado que você lembrar. Não tem essa de pedir por atacado. Eu não posso é te esperar aqui. Amém? Então, continua falando. Me perdoa por todos os meus pecados. Eu creio no Senhor Jesus e no sacrifício feito na cruz do Calvário para me salvar. Por isso, eu te confesso como Senhor e Salvador da minha vida e quero viver a tua vontade, em nome de Jesus, amém. Pai, toma cada vida que assim orou, cada vida que agora ali orou dessa forma, ou foi representada, e que em nome de Jesus, que o Senhor escreva o nome no livro da vida, e que a partir de agora, viva nos teus caminhos, para a glória de Deus, o nosso Pai, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. E você que assim orou, você que está ouvindo essa mensagem agora, isso mesmo, agora. Não sei se você está ouvindo aqui pelo culto das 10 ou se você está ouvindo numa reprise em outro horário. Mas agora que confessou Jesus pela primeira vez ou está afastado do Evangelho, eu gostaria tanto que você fizesse um sinal, pegando um dos seus dedos e digitasse o número do nosso telefone e nos pedisse oração. Queremos dar o caminho para você seguir firme. Não dá para andar sozinho. Talvez você já tentou em algumas vezes e sabe, é impossível caminhar sozinho, mas queremos caminhar junto com você. O meu telefone do pastor Rodrigo, WhatsApp, é 339-8436-5150. Mas talvez você é uma jovem de Deus
e prefere fazer o contato com a pastora Eliane, 339-8411-9205. Nós queremos orar com você. Quando? Agora. Ligue, faça uma chamada ou mande um áudio, uma mensagem pelo WhatsApp. Queremos colocar o seu nome diante do Pai, para que Ele receba. A palavra de Deus diz que se nós o confessarmos Jesus, sim, Ele vai confessar o seu nome diante do Pai. Então vamos fazer isso juntos. Em nome de Jesus, você não está só. Glória a Deus. E para você que já está firme, aleluia, olha, permaneça, dê frutos para a glória de Deus. Ministração da Palavra de Deus, direto da fé em Cristo. Fé em Cristo. Fé em Cristo. Cultos online, quartas, às 19h30 e aos domingos, às 10 e às 19 horas. Fé em Cristo. Fé em Cristo.